Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar sobre os pontos importantes a serem observados em uma licença de operação para destinação de resíduos. E por que essa dúvida surgiu? A licença de operação é o documento base que autoriza um empreendimento a funcionar, né? Seja ele para produção de algum bem ou para prestação de algum serviço, seja de transporte de resíduos, recebimento de resíduos para fazer algum tipo de destinação. E também porque em muitos casos a gente recebe uma licença de operação, a gente verifica a atividade, a data de validade e ok, tá tudo certo. Mas será que não existe nenhum outro ponto que a gente tenha que observar? Em muitos casos, a dúvida mais comum é: a atividade ela é licenciada por algo mais amplo, né, mais genérico, como, por exemplo, uma central de resíduos sólido industrial ou uma triagem e armazenamento de resíduos recicláveis. Mas será que é todo e qualquer resíduo que seja enquadrado como classe 2A ou 2B que eu posso enviar, ou resíduos perigosos eu posso mandar qualquer coisa para um aterro industrial? Não é bem assim. E é esses pontos que eu gostaria de trazer hoje. Lembrando alguns pontos importantes. A gente vai pegar como exemplo licenças que foram emitidas pelos órgãos ambientais do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos preparando um vídeo sobre os licenciamentos ambientais nos demais estados, mas esse é um vídeo que vai ser publicado mais para frente. 2. As informações que estão disponíveis nesse vídeo possam identificar esses prestadores de serviço, elas foram retiradas, né, para que a gente preserve as identidades de cada um. Mesmo que as licenças de operação elas sejam documentos que entrem dentro da questão da transparência, documentos públicos, né, e elas são importantes para que a gente possa fazer uma análise e ter mais certeza, né, mais garantia na destinação dos resíduos. De qualquer forma, o nosso objetivo aqui é levar conteúdo útil. Identificar um prestador de serviço não vai ser algo que vai ser útil para o dia a dia de vocês, mas sim quais são os pontos importantes nessas diferentes licenças que a gente trouxe aqui dentro dessa mesma apresentação que a gente vai passar daqui a pouco, que vão ser úteis para o dia a dia de você. Eu preparei uma apresentação bem sucinta, né, dos pontos importantes. E como é que a gente geralmente recebe, né, uma licença de operação? É ligando ou entrando em contato com o prestador de serviço e ele enviando o arquivo em PDF da licença de operação. Mas muitos órgãos ambientais, sejam eles estaduais ou até mesmo municipais, dispõem de plataformas online em que a gente pode consultar se aquele documento realmente está vigente. Às vezes a gente só consegue consultar, né, verificar o número da licença que foi passada é o mesmo número que está disponível no sistema, mas em outros casos a gente consegue fazer download, né, do documento que está ali disponível na plataforma. E para que a gente possa acessar essas informações, na maioria dos casos, a gente precisa de uma ou de todas essas informações que eu vou passar aqui para vocês, que são o CNPJ, o número da licença e o número do processo. Então, vai depender de cada plataforma. E por que é importante que a gente saiba esses caminhos para consultar a licença de operação? Porque, como profissionais, é importante que a gente tenha mais autonomia, né? E segundo, que às vezes, quando o prestador de serviço mandou o documento para vocês, até que o resíduo seja enviado para esse prestador de serviço, pode-se passar 1 mês, 2, e aquela licença ter sido suspensa ou ter sido revogada, está vigente uma nova, e a gente está com o documento desatualizado, ou nesse caso pior, né, da suspensão, a gente está enviando o resíduo para um lugar que nem poderia mais estar recebendo. Então é muito importante que a gente verifique se existe essa ferramenta, e se ela existe, a gente tem que usar. Nesse vídeo que nós estamos preparando sobre os licenciamentos nos demais estados, a gente está consultando quais estados já dispõem dessas plataformas e quais são as informações que a gente consegue consultar. Mas essa é uma discussão mais para frente. Então, seguindo, vocês receberam o documento em PDF ou fizeram um download dele. Quais são as informações importantes? Um adendo aqui crucial. Não quer dizer que somente as informações que eu estou pontuando aqui como importantes são as que vocês, eu vou olhar isso aqui porque a Eliane falou e tá tudo certo. A gente sempre tem que ler a licença de operação na íntegra. E eu vou falar no final do vídeo outras justificativas para que a gente, né, detenha desse tempo de ler com cuidado todos os itens que estão na licença de operação, principalmente de um prestador de serviço para resíduos. Quando a gente recebe a licença de operação, as primeiras informações são sempre a de localização da atividade e também de qual é a atividade licenciada. Agora, mais para frente, a gente vai falar primeiro sobre a localização e depois sobre a questão da atividade. No que tange à localização, não quer dizer que o empreendimento e o empreendedor estão localizados no mesmo endereço. Aqui, ó, nesse caso dessa licença, o empreendedor está localizado na rua tal e o empreendimento na rodovia tal.
Então, são endereços diferentes e eu estou mandando o meu resíduo para a rodovia tal, né? Porque é lá que se executa a atividade para aquele resíduo. E no que se refere à atividade, é aqui que mora a maior dúvida, porque em muitos casos a atividade licenciada pode ser uma atividade ampla, e é no decorrer da licença de operação que a gente vai verificar quais são os resíduos que estão enquadrados nessa atividade mais ampla ou quais são os resíduos que não podem ser enviados para essa atividade mais ampla. Então, aqui a gente tem 2 exemplos. O primeiro, sobre triagem e armazenamento de resíduo classe 2A e 2B, e aqui diz que pode ser enviado plástico, papel, papelão e metal. Posso mandar vidro, Eliane? Não, não diz aqui vidro, não pode mandar vidro. E em outro caso, aqui é da central de resíduo sólido industrial, também era classe 1 e classe 2. Quais os resíduos que não podem ser enviados? Resíduos radioativos, explosivos, domésticos, defensivos agrícolas, agrotóxicos, mais uma série aqui de resíduos, e também resíduos que estejam com teor de umidade superior a 70%. Posso mandar líquido para lá? Não, tem que ser um resíduo semissólido, com no máximo 70% de umidade. Então, essa informação, ela realmente é muito importante. Seguindo, então, dentro dessa questão da atividade, a gente tem aqui, né, dessa central de resíduo sólido industrial classe 1 e 2, o número da atividade. E aqui, óbvio, reforço de novo, estou falando da legislação do Rio Grande do Sul. Então, essa atividade é a 3.112,10 e a medida do porte, que é outra informação muito importante, porque um empreendimento ele vai estar licenciado para receber uma quantidade de resíduos ou dentro de uma área. Então, eu não posso mandar um montão e aí a outra empresa mandar mais um montão, daqui a pouco não tem mais espaço para receber. Então, essa é outra informação que é importante que a gente observe. E aqui, nesse caso, né, tem o código da atividade e a medida do porte está pela unidade de medida metros cúbicos por mês. E isso vai variar de atividade para atividade. E se a gente pegar lá a legislação, que é a CONSEMA 372, que a gente falou no primeiro vídeo aqui sobre essa série de dúvidas, ele vai ter o CODRAN, a descrição e a medida do porte. Então, ela é licenciada pela quantidade de resíduos que ela está recebendo por mês. E essa quantidade é em metros cúbicos, né? Não é em toneladas. Então, porque aí tem as questões de densidade, enfim, aí a gente já entra em outros pontos aí. Seguindo aqui, então, dentro da nossa apresentação, um determinado empreendimento, ele pode ter mais de uma atividade licenciada na mesma licença de operação. E a atividade principal vai ser sempre aquela de maior impacto, né, de maior volume de recebimento, enfim. E aí, aqui nesse caso, que é dessa central de resíduo sólido industrial 1 e 2, a atividade principal que estava lá na descrição, que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, que está aqui, que é central de resíduo sólido industrial, só fala isso, mas se a gente continuar lendo a licença de operação, vai dizer que além dessa central, eles podem fazer armazenamento temporário de resíduos. E quais são esses resíduos que estão contemplados nesse armazenamento temporário? São lâmpadas fluorescentes, recicláveis, outros resíduos classe 1 que sejam enquadrados na portaria FEPAM 1610, que é uma portaria específica aqui do Rio Grande do Sul, que fala sobre resíduos com teor de inflamabilidade, que a gente pode depois conversar em outro vídeo. E também ele traz as quantidades de cada um desses resíduos que eles podem receber. Então, isso é uma outra informação importante que vocês têm que atentar. Dando sequência, lembra lá no vídeo anterior que a gente falou sobre o Cadastro Técnico Federal, que a gente para que a gente pudesse consultar se enquadrava ou se não enquadrava aquela atividade, onde é que eu consultava. Então, dentro das licenças do Rio Grande do Sul, em alguns casos, a licença já traz o código do Cadastro Técnico Federal que aquele empreendimento tem que ter. Então, facilita muito, né, a nossa vida. É só a gente acessar o site do IBAMA, digitar o CNPJ, né, que está correspondente a essa licença de operação, e ver se o Cadastro Técnico Federal está enquadrado nessa atividade. Então, aqui, e os códigos, eles vão variar, né, conforme a atividade. A gente já conversou sobre isso naquele vídeo anterior. Então, nesse caso, dessa licença era o 1760, dessa outra licença era o 1758.
Seguindo novamente, a gente também tem essa questão que eu falei lá no início sobre a necessidade da gente, sempre que existir o recurso, da gente consultar a licença de operação dentro da plataforma do órgão licenciador, porque geralmente as licenças elas têm validade de 4 anos, né? Então, dentro desse período de tempo, o empreendedor pode aumentar a capacidade, pode começar a exercer uma outra atividade e aquela licença que tinha validade de 4 anos, ela vai ser revogada e vai ser emitida uma nova licença. E aí segue até a data limite, né? Vamos supor assim, que a licença foi emitida em 2020 e ela vai ser válida até 2024, né? Então, e aí lá em 2022 eu resolvi mudar minha atividade e pedir uma atualização da minha licença de operação. Aí eles nem sempre se dá uma licença de operação para mais 4 anos a partir de 2022. Eles só mudam o número da licença, incluem o que precisou ser mudado e mantém a data de validade até a data lá de 2024. E essa informação a gente consulta no decorrer da licença de operação. Então, novamente, a importância da gente ler toda a licença. E aqui uma outra informação importante que dentro da Lei Complementar 140 de 2011 determina que as licenças elas têm que ser renovadas com 120 dias de antecedência. Se eu pedir a renovação da licença com 119 dias de antecedência ou 60 dias de antecedência, não importa, com menos de 120, se nesse período de 119 dias, vamos supor, o órgão ambiental não emitiu a nova licença de operação, chegou na data de validade, eu fico sem licença de operação. Se eu pedir com no mínimo 120 dias de antecedência, a minha licença ela é prorrogada, né, após o vencimento, ela vai sendo prorrogada até a nova licença sair, ou o órgão ambiental, inclusive, pode se manifestar contrário, né, à continuidade daquela atividade. Mas, enfim, na maioria dos casos, se renova a licença. Então, isso é muito, mas muito importante, que a gente não perca esse prazo, porque senão a gente vai ficar descoberto, e a nossa licença de operação foi suspensa e a gente não pode ou receber o resíduo, ou transportar o resíduo, ou fazer a nossa atividade que é de produção de algum bem. Seguindo, então, a licença de operação, ela é a base da operação. Então, é muito importante que a gente receba o documento e a gente não guarde ele numa gaveta, né? A gente lê ele na íntegra, faça um checklist do que tem que ser cumprido, né? Atendido. Se existem prazos, como, por exemplo, 120 dias, ou um outro prazo que é de envio do plano de gerenciamento de resíduos, ou de uma planilha de geração de resíduos, enfim, que a gente se utilize, inclusive, dos recursos de calendário que vão nos avisando, né, quando é que eu tenho que mandar, porque na correria do dia a dia, às vezes a gente não se atenta, não vai se lembrar de todas as coisas. Então, é importante que a gente use os recursos que existem para que a gente não tenha uma dor de cabeça maior. E quando a gente é uma empresa que manda o resíduo para um destino final, é muito importante que a gente leia a licença de operação na íntegra, para ver esses itens que a gente falou aqui nesse vídeo, mas também se um dia a gente for fazer uma auditoria ou até mesmo uma visita no prestador de serviço, que a gente tenha uma conversa mais qualificada, né? Uma conversa mais técnica. Eu tenho certeza que as informações que a gente tratou aqui hoje foram úteis para vocês, né, dentro do dia a dia de vocês, mas se vocês tiverem outras dúvidas ou quiserem dar alguma contribuição, por favor, mandem aí nos comentários que vai ser bem bacana. E se vocês gostaram, curtam e também compartilhem com outros profissionais para que a gente amplie cada vez mais, né, o conhecimento sobre as análises dos documentos e sobre pontos importantes do nosso dia a dia. Um abraço e até mais.